O sol está nascendo, iluminando as árvores, pântanos e plantas enormes da península de Yucatán. Estamos 66 milhões de anos no passado, os últimos dias da era Mesozoica. Este mundo pacífico ainda não sabe que uma rocha do tamanho de uma montanha está se aproximando da Terra a uma velocidade de mais de 64 mil quilômetros por hora. Parece uma bola de fogo que fica cada vez maior a cada minuto que passa. Em breve, já parece ser maior que o Sol. Dinossauros, vagando pela Terra pré-histórica, não sabem que precisam correr, se esconder, se salvar. Não que isso fosse ajudar. O asteroide bate no planeta com uma força enorme. Ele não para de se mover, até que atravesse a crosta a uma profundidade de vários quilômetros. O impacto deixa uma cratera de mais de 160 quilômetros de diâmetro. Milhares de quilômetros cúbicos de rocha sólida transformam-se instantaneamente em vapor. A queda desencadeia uma série de desastres naturais que acabarão com 80% da vida na Terra. Este é o asteroide que vai acabar com os dinossauros. Todas as criaturas próximas o suficiente para ver a queda não sobrevivem por mais do que alguns segundos, de tão poderoso que é o impacto. Mais perto da cratera de impacto, o solo está coberto com milhares de metros de cinzas quentes, cascalho e entulho. 9 segundos depois, e tudo em muitos quilômetros ao seu redor, grama, árvores, arbustos, explode em chamas. O que não for queimado nos próximos minutos após a colisão é inundado. Em alguns lugares, as ondas de tsunami atingem uma altura de 305 metros. Terremotos estão começando a sacudir a Terra como nunca antes. Seu poder é equivalente a todos os terremotos que aconteceram no planeta nos últimos 2 séculos, se eles estivessem ocorrendo simultaneamente. Um pouco menos de uma hora após a colisão, uma rajada de vento chega na área a uma velocidade de 965 km por hora. Ele carrega tudo que foi deixado de pé e espalha os destroços por quilômetros. Um pouco mais longe da zona de impacto direto, o céu começa a escurecer drasticamente. O que parecem estrelas cadentes são, na verdade, detritos chovendo de volta ao planeta. Brilhando em um vermelho ameaçador, eles reentram na atmosfera da Terra e emitem radiação infravermelha. Durante as primeiras horas após a colisão, o céu está quase totalmente escuro. Mais tarde, começa a ficar mais claro, muito, muito lentamente. Nos próximos anos, será algo entre um dia nublado e um crepúsculo. Muitas plantas não sobrevivem à escuridão e à ausência de luz solar. A cinza fica no ar por meses. É por isso que quando chove, a água é altamente ácida. Os incêndios continuam aumentando. Eles produzem toneladas de toxinas que destroem a camada de ozônio, pelo menos por algum tempo. A Terra enfrentará tempos difíceis. Mais de 30 mil objetos que estão circulando a Terra atualmente podem atingir o nosso planeta. A NASA considera cerca de 1.500 deles potencialmente perigosos. Essas rochas espaciais são os restos que sobraram após a formação do Sistema Solar há cerca de 4,6 bilhões de anos. Se um desses objetos atingir o nosso planeta, as consequências serão imprevisíveis. Elas podem variar de vidros e janelas quebradas a todas as formas de vida sendo varridas da face da Terra. Infelizmente, no nosso caso, é provável que seja a segunda opção. Em 2004, os astrônomos descobriram um asteroide enorme próximo à Terra. As primeiras observações mostraram que a chance da rocha espacial atingir o nosso planeta era um pouco maior que 3%. O asteroide foi chamado de Apophis. Tem mais de 335 metros de diâmetro e pesa cerca de 20 milhões de toneladas. Teoricamente, ele cruzará o céu exatamente na sexta-feira, 13 de abril de 2029. Acho que isso é ironia cósmica. O Apophis passará a uma distância de 30.500 quilômetros da superfície da Terra. Os cientistas têm quase certeza de que o invasor não vai colidir com o nosso planeta. Além do mais, eles estão super animados com a possibilidade de ver esse objeto espacial mais de perto. E não apenas eles, até 2 bilhões de pessoas poderão ver a olho nu a passagem do asteroide.
Mas, mesmo que essa rocha espacial possa não colidir com o nosso planeta em 2029, isso não significa que não retornará 7 anos depois, em 2036. E é quando a vida como a conhecemos pode não existir mais. A atração gravitacional da Terra provavelmente trará o asteroide para mais perto, e quando voltar quase uma década depois, estará em uma rota de colisão mais próxima. Então, o que aconteceria se Apophis ou qualquer outro asteroide desse tamanho colidisse com o nosso planeta? Ele cairia na Terra a uma velocidade de mais de 1.600 km por hora. Por causa do seu tamanho enorme, a fricção do ar não seria capaz de retardar o invasor. A crosta terrestre finalmente pararia o asteroide. O impacto se transformaria em vapor não apenas da rocha espacial em si, mas também de um grande pedaço da crosta do planeta. A colisão achataria até mesmo edifícios de concreto armado a muitos quilômetros de distância da cratera. Se o asteroide caísse no oceano, ondas gigantes atingiriam várias centenas de metros. Elas limpariam os litorais das proximidades. Alguns detritos viajariam tão rápido que deixariam a atmosfera e começariam a orbitar a Terra. Mas a maior parte dos escombros choveria de volta ao planeta. Isso aqueceria a atmosfera até ficar tão quente quanto um forno. Incêndios florestais estariam se espalhando pelo mundo todo. Qualquer coisa não protegida no subsolo seria cozinhada em um piscar de olhos. E então, por um ano ou até mais, a Terra teria a mesma aparência de depois que o asteroide a atingiu há mais de 60 milhões de anos. Cinza, fuligem, ausência de luz solar, um lugar sombrio. A propósito, em 2015, os astrônomos notaram um asteroide de aproximadamente 400 metros de largura apenas 3 semanas antes de ele passar assustadoramente perto do nosso planeta. Se seu curso tivesse sido um pouco diferente, as pessoas não teriam tido tempo de evitar a colisão e se salvar. Isso significa que se um gigante semelhante se dirigisse à Terra, estaríamos condenados? Não se preocupe, as pessoas ainda teriam uma chance de sobreviver. Por um lado, poderíamos usar uma nave espacial para tirar esse visitante do espaço sideral de seu curso, ou poderíamos de alguma forma explodi-lo em pedaços. Os cientistas também poderiam desacelerar a rocha com a ajuda da luz solar concentrada, ou as pessoas provavelmente poderiam puxá-la com um trator gravitacional. Essa é uma nave espacial teórica que pode influenciar objetos no espaço sem tocá-los. Em filmes de ficção científica, um asteroide enorme muitas vezes surge repentinamente na Terra e acaba sendo uma surpresa desagradável para os astrônomos. Ele voa em direção ao nosso planeta a uma velocidade vertiginosa e é descoberto semanas ou mesmo dias antes da colisão. No mundo real, os cientistas estão constantemente observando todos os objetos mais ou menos grandes na vizinhança da Terra. Isso significa que haveria muito tempo para fazer algo antes que o inevitável acontecesse. Existem 3 tipos de missões que os cientistas podem preparar em um curto espaço de tempo. Tipo 0. Quando uma nave espacial pesada se arremessa contra o intruso com um único objetivo, tirá-lo de seu curso. Nesse caso, os astrônomos teriam que contar com as informações já disponíveis. A missão Tipo 1 envolveria um robô de investigação. Ele seria lançado primeiro para obter mais informações de perto sobre a rocha espacial. Só depois disso é que a espaçonave principal seria lançada. Com informações mais precisas, sua jornada seria muito mais produtiva. E se os cientistas escolhessem a missão Tipo 2, um robô de investigação e uma pequena nave espacial seriam enviados ao mesmo tempo. A espaçonave tiraria o asteroide um pouco do seu curso. Em seguida, o robô coletaria todas as informações necessárias. Com base nesses dados, a espaçonave terminaria seu trabalho com um segundo impulso mais ajustado. Se nenhum desses métodos funcionasse, as pessoas poderiam tentar ir fundo para o subsolo, ou até mesmo construir um abrigo no fundo do oceano. Mas neste caso, precisaríamos encontrar fontes de energia que pudessem nos ajudar a sobreviver por pelo menos várias décadas. Além disso, as pessoas teriam que criar um sistema de suporte de vida que de alguma forma mantivesse o ar e a água frescos. Outra opção, que não parece realista no momento, seria ir para o espaço. Não poderia ser uma órbita abaixo da Terra, cerca de 1930 km acima da superfície do planeta. Os detritos que voariam com impacto poderiam facilmente atingir essa altura. Isso provavelmente deixaria as pessoas com 2 opções, a Lua ou Marte. Infelizmente, no momento, não temos ideia de como construir uma colônia espacial autossustentável,
e não há muito tempo para descobrir.